porque cada um dos discípulos, irmãos, nos traz informações, nos traz exemplos, nos traz conhecimentos, porque cada um deles tinha uma forma de agir diferente, é isso? Então, nós aprendemos com a vida de Paulo, há pouco tempo atrás, e hoje nós vamos aprender um pouco com a vida do apóstolo Pedro. Lucas, capítulo de número 22, verso 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não te dará lugar no posto, 3 vezes negas que me conheces. Glória a Deus, amém? Pode se tomar assento. Essa passagem aqui é no mínimo curiosa, irmãos. Não sei se você prestou atenção, mas a palavra, ela começa dizendo, Jesus dizendo, alertando Pedro, né? Alertando Pedro que Satanás tinha pedido para bagunçar com a vida deles. Vocês atenção nisso? Satanás chegou e Jesus falou assim: olha, deixa eu entrar na vida dele, atrapalhar a vida desses seus discípulos aí. Não vou matar eles, eu quero só bagunçar um pouco. Mas o Senhor não permitiu, dizendo assim: olha, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, outra coisa interessante, ele não era convertido. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então nós vamos começando aqui, irmãos, com a vida de Pedro. Os irmãos sabem que Pedro foi um dos apóstolos que mais procurava estar com Jesus em todos os momentos. Mas ele procurava estar com Jesus não porque ele acreditava ser Jesus realmente o Filho de Deus, ou que ele tinha mudado o seu status de homem natural para um Filho de Deus. Não. Pedro, ele conheceu Jesus, sentiu uma afinidade por Jesus, e para Pedro Jesus era mais um amigo, não era o Deus. Embora Pedro reconhecesse, em nenhuma fala ele dizia assim: não, o Senhor é o Cristo, foi ele que disse. E vós, que pensasse que eu sou? Ele disse: o Senhor é o Cristo. Embora ele dissesse isso, mas na íntegra ele não tinha dentro dele essa convicção. Eu estava falando com a missionária Josene hoje que todos os discípulos duvidaram, todos eles até o último momento tiveram uma dúvida se Jesus realmente era o Salvador. Tanto é que vocês vão ver que quando Jesus foi morto, todos eles, a gente pensava que ele era o Cristo. Se esconderam, outros voltaram às suas atividades normais. As únicas que acreditavam fielmente, mas mesmo assim ainda tinha dúvida de que se ele realmente era o Filho de Deus, era Maria Madalena e a mãe de Jesus, que diz a Bíblia que ela observava, mas também não tinha tanta certeza. Tanto é que
ciúmes da mamãe que pediu aonde? Então, todos eles. Mas Pedro, eu acho que dentre eles, o Pedro era o mais incrédulo. Mas é uma pessoa que, como amigo, ele foi fiel até certo ponto com Jesus. Até na questão que não envolvia a morte. Mas ele foi uma pessoa que defendia Jesus de unhas e dentes. Os irmãos veem quando chegou ali as autoridades, né, digamos assim, os policiais daquela época, para poder prender Jesus, ele não pensou que aquela atitude dele poderia levar ele à morte. Quando ele arrancou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. Aquilo ali poderia levar ele à morte. Não poderia ser feito. E por que não deu condenação para ele? Porque imediatamente o Senhor Jesus pegou a orelha do ferido e colou de novo no local. Então, não teve prosseguimento. Mas aquela atitude dele era passivo de morte. E em outras oportunidades, vê que Pedro, com a sua agitação, ele era aquela pessoa que sempre estava encabeçando as conversas, pedia opinião e informação. É óbvio que ele não chegava diretamente, mas ele tinha aquele conselho que dava as preliminares. O que eu quero dizer para os irmãos é que assim, olha, você servir a Deus só assim, pensando que esse Deus que nós servimos é um Deus que na verdade não é real. Como assim, pastor? Um Deus que não é real? É quando você serve a Deus não acreditando que Ele é justiça, que Ele vai agir, que Ele vai fazer justiça com aquilo que você está fazendo. Ah, mas eu acredito, tanto é que eu tenho esse receio. Mas como nós podemos demonstrar que realmente nós tememos a Deus como Deus verdadeiro e que é justiça, que é amor, mas é justiça? Porque se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu estou desmerecendo, eu estou desfazendo, e eu estou desacreditando no poder que há em Deus. Era o que Pedro fazia. Aqui, quando o Senhor falou para ele assim, olha, vai acontecer algumas coisas, e vão vir me prender, é que aqui Lucas é resumido, mas em outro capítulo, em outro, João, por exemplo, Mateus, fala mais abertamente. E ele chega e fala assim, não, mas, todo mundo que está aqui pode abandonar o Senhor, pode trair, mas eu, e ele disse assim, olha, eu estou preparado, não é isso? Eu estou pronto a ir contigo até a prisão, e se possível até a morte. Pedro, ele tinha essa convicção, ele tinha esse carinho por Jesus, só que ele não sabia ainda o que era o processo da morte. Ainda ele não tinha presenciado como é que é uma pessoa condenada à morte de cruz. Por isso que ele disse assim, não, se for preciso, eu vou morrer com o Senhor. Aí quando você vê irmãos, quando você vê crentes em diversas igrejas falando assim, não, eu morro com Jesus, sofro por amor do Senhor Jesus. Você vê pessoas que cantam, pessoas que pregam, pessoas que choram na presença do Senhor, e eles falam abertamente, se emocionam. Por Jesus eu faço tudo. Mas só que a realidade é totalmente diferente. É um Pedro em eminência. Pedro era aquela pessoa que ele notava as coisas com facilidade. Quem era, quando era e como ele notava. Mas ele não tinha aquela transformação que nós chamamos de conversão genuína dentro dele. Ele só era um amigo. E amigo, irmãos, humanamente falando,
Jesus. Eu estou falando nós aqui, amigo. Não é assim, não, mas é meu amigo, mas é meu amigo mesmo. O grau de amizade nossa, ele depende de alguns fatores. Eu vou ser amigo do fulano, o amigo vai ser meu amigo, mas vai depender muito de algumas coisas. Entre elas, o principal é dinheiro. Se entrou dinheiro na parada, a amizade ela vai ser desequilibrada. Vou dar um exemplo. O ministro é meu amigo, mas é meu amigo da gente comer junto. Todo dia. Eu ligo para ele, ele liga para mim. A gente churrasqueia, quando ele é na caseira da minha casa. Mas lá um dia, eu fico precisando de dinheiro e eu vou me recorrer a quem? Ao meu melhor amigo. E ele, como é meu amigo, não, rapaz, quanto você precisa? Ah, rapaz, eu estava precisando de 10 mil. Passa o seu Pix. Mas observe que, por mais que seja amigo, quanto é que você pretende me pagar? Porque se é amigo no grau de Jesus, dá aqui o dinheiro. Então eu vou te pagar, não precisa. Não se preocupe. É assim, Jesus. Se é o conselho de Jesus, a orientação, não empreste o seu dinheiro com os outros. E se você emprestar, não espera receber. Mas aí, então, assim que eu... Não se preocupa, somos amigos. Você só me fala direitinho para me programar. Tá certo. Aí passa aquele tempo e o amigo não consegue. Entendeu? Aí a coisa começa a mudar, porque eu não chego direto nele e falo assim, aí, como é que fica aquela situação lá? Porque nós somos amigos, mas eu começo a falar pro outro. Emprestei um dinheiro pro fulano, meu amigo, mas até agora ele não falou nada. Isso aí é que eu não gosto. Você me deixou pé da vida. Porque na hora de pedir, ele pediu. Mas agora na hora de pagar, não fala nada. E vai passando o tempo até o momento que ele vai chegar e dizer, fulano, assim, ó. E aquele dinheiro lá então, rapaz? Eu quero muito te pagar, mas eu não tenho condição, então, mas... Pô, aí já começa a mudar, entendeu? A amizade já começa a se estreitar. Então, mas só que eu preciso de dinheiro. Eu arrumei porque você, né, falou que me pagava em tal tempo. Já passou e a coisa começa a ficar difícil. Então, amigo humanamente falando, ele tem as suas limitações. E isso acontecia com Pedro. Ele era amigo de Jesus até o momento que ele não viu como era o processo da Via Láctea. Ah, falar, eu vou ser preso? Não, eu vou com o Senhor. Porque ser preso é uma coisa, irmão. Ser preso e torturado é outra coisa. Ele não tinha noção, ele não tinha percepção disso. Agora, se ele fosse convertido, ia ser diferente. Vou mostrar para vocês qual é a diferença de conversão e de amizade. Eu quero apresentar para vocês Estevão. Esse era convertido. Chamava Estevão e falava assim, escuta aqui. Você vai parar de falar disso que estava pregando em praça pública. Se você não parar, você vai morrer. Ele falou assim, olha, eu estou aqui porque Deus me deu a vida, mas se Ele quiser tirar, Ele vai tirar, mas eu nunca vou negá-lo. Eu jamais vou deixar de falar do nome dele. Aleluia. E diz a Bíblia que quando começaram a tacar pedra nele, irmão, imagina a pessoa morrer apedrejada. Pedra que bate, sabe, dói, mas entendeu? Pedra que quebra osso. Até ele morrer foi muito sofrimento. Não morre, demorou para ele morrer. Mas diz a Bíblia que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava cantando. Ele começou a louvar. E quando estava quase já nos seus últimos suspiros, ele olhou para o céu e disse, eis que vejo os céus abertos. E aí a conversão. Sofrimento, não vou negar. Estevão não foi o único, teve mais dos mártires. Mas aqui Pedro,
ele não estava preparado para isso, porque ele só era um amigo. Ele era um amigo que estava na empolgação, no começo do processo de ter alguém que ele estava empolgado porque ele via operações de milagre, e por que não dizer que ele viu muitas vezes e participou do banquete. Mas assim, olha, transformação, mudança, renovo. Não tem únicas mais canta? Renovo. O que eu quero é renovo, para te sentir de novo. Renovo. Nós precisamos sentir esse renovo, irmãos. Aleluia. Porque se eu só sou um amigo e não sou renovado, não sou transformado, eu vou negar Jesus em todas as etapas da minha vida, desde o começo da minha caminhada para Jesus até o final. Eu vou ser sempre um covarde, porque quando for exigido de mim, eu não vou ter condições de dar para Deus. Eu vou ser aquele crente frouxo que só vou fazer quando eu tenho condição. Mas quando as condições elas começam a ser estreitadas, eu vou me renegar. Quando eu estiver em situação crítica de saúde ou financeiramente, eu vou negar a Jesus, ou seja, eu não vou cumprir com o propósito, que é sofrer por amor de Jesus. Não vou hoje não, porque eu não estou muito bem. Não vou hoje não, porque eu estou sem carro. Sem carro não vou. Porque o Evangelho de Cristo, ele é sofrimento. Ele passa por todo aquele processo dizendo assim, olha, assim fizeram comigo e vão fazer com vocês. Então você se empolgar, olha, Jesus é maravilhoso e tal, não, eu estou com Ele, eu vou servir a Ele, é uma coisa, você falar é uma coisa, que falar não chama a atenção de Deus, sabia disso? Você falar, eu te chamo Jesus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não chama e não deixa Deus empolgado em nada. Temos uma passagem bíblica, que o Senhor falou assim, você vai trabalhar na seara? O camarada falou assim, não, eu vou lá. Pode contar comigo. Falou, por onde você vai? Não, hoje eu vou ser sincero, não vou. O que falou que ia, não foi. O que falou que não ia, esse foi. E o Senhor falou assim, olha, qual dos dois você acha que eu deva dar razão e apoiar? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia e foi? Então falar não chama a atenção de Deus, mas o que você faz chama a atenção de Deus. Eu ainda estava conversando com a missionária Josiane, vindo para cá, falei assim, é muito difícil a gente saber qual que é os critérios que Deus adota para nós agradarmos a Ele. E nem mesmo como é que Ele vai fazer o seu julgamento. Porque se Ele for fazer com base no que Ele propõe na Bíblia, mas eu creio que todos estão reprovados. Só no quesito amar os vossos inimigos. Eu perguntaria para a senhora, missionária Guilherme, a senhora consegue amar o seu inimigo? Aquela pessoa, diga assim, eu não tenho inimigo, mas aquela pessoa que te aborrece, tu consegue amar? Mas assim, irmãos, transparência. Você consegue? Fala assim, não, você está me aborrecendo, mas Jesus estava dizendo assim, olha, Pai, perdoa eles. Mas eu estava matando. As pessoas tinham arrancado um pedaço dele. Tinha colocado uma coroa de espinhos, zombando, tinha cuspido na cara dele. E ele estava dizendo, Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Então Pedro, ele foi amigo de Jesus, chegou a citar isso aqui, não. Para dizer a verdade, eu estou contigo pronto para ir para a prisão. E se for preciso morrer, eu também.
Pronto. O senhor fala para ele, só Pedro, eu vou ser sincero com você. Não procede o que você está falando, nem me deixe empolgado. Porque antes que o galo cante, antes que o galo cante 3 vezes, não. É antes que o galo cante 3 vezes me negará. Os irmãos sabem da história. Porém, antes de nós finalizarmos com essa atitude de Pedro, né? Quero dizer para os irmãos que Pedro, ele foi uma pessoa que em várias passagens ele sempre estava presente e incentivava os outros. Ele foi aquela pessoa que chegou para Jesus e falou assim: Senhor, estava todo mundo desanimado e tinha alguns que já tinham ido embora. Ele foi o único que chegou e falou assim: Senhor, é o seguinte, a tua palavra está sendo pesada, está batendo forte demais. Isso aí está um pouco, está indo embora. Esperando que Jesus falasse alguma coisa diferente. O Senhor falou para ele o quê? Então, você também quer cair fora? Porque eu não vou mudar aquilo que eu vim fazer, porque você está achando que eu estou sendo pesado. Quer ir? Não. Para onde irei eu? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia, Jesus. Então, ele era uma pessoa, apesar de não ser convertido, mas consciente. Só que você ser consciente e não ser uma pessoa transformada, mudada, a fazer aquilo que a Bíblia manda, aquilo que o Senhor manda, não convence o coração de Deus e nem deixa ele alegre. Nós vamos ver Pedro lutando para que Jesus pudesse fazer aquilo que ele veio fazer com mais liberdade, porque existia as pessoas que oprimiam, que apertavam. Ele era aquele que encabeçava a segurança de Jesus. Não aperta, não oprime e tal. Tanto é que quando chegou aquela mulher e tocou em Jesus, a mulher do fluxo de sangue, que Jesus parou e disse: Senhora, parado aí! Sabe, uma gritaria, o sangue e tal, aquela coisa. Parado aí, todo mundo parou. Pedro já chegou perto. Mas vou esperar ver o que ele tem a dizer. Alguém me tocou. Ninguém falou nada, nem João, que era próximo. Pedro continuou. Eu imagino a cena. Pedro deve ter olhado para os discípulos assim. Mas deve estar com problema. Porque a gente entende assim, olha, tá certo? A gente tenta fazer de tudo para as pessoas não tocar, não relar, mas não é de agora que tem as pessoas pegando, apertando e tal, entendeu? Mas só agora, que estranho. Aí ele falou assim: não, eu não estou aguentando, eu vou perguntar. Não sei se porque você assim, sabe, se quiser perguntar você, pergunta você, mas a gente não vai entrar nessa não. Porque quando ele falou parado aí, alguém me tocou, houve um silêncio total, mas era Jesus falando. Todo mundo parou. O converseiro, o buchicho. E a mulher não se pronunciou. Aí ele chega: mestre, a gente está fazendo de tudo para que as pessoas não te apertem, não te oprimem, mas infelizmente a gente não consegue. E a gente está vendo, sabe, essa situação acontecer desde lá do começo. E o senhor não fala nada, mas agora, nessa altura do campeonato, o senhor para, faz todo mundo parar e fala que alguém te tocou. O senhor falou assim: não, Pedro, não é o seguinte, eu estou falando que alguém me tocou, é porque me tocou diferente. Aleluia. Porque de mim saiu Glória a Deus. poder. Saiu poder de mim. Alguma coisa diferente aconteceu. Alguém me tocou com uma fé
genuína, Aleluia. com uma fé muito grande, alguém me tocou diferente. Aí sim a mulher se pronunciou: Senhor, foi eu. Foi eu quem te tocou. Glória. Até então eles não estavam entendendo, porque não tinha conversão, irmão, não tinha conexão. E a Bíblia diz que a conexão do céu, ela só penetra, ela só tem ligação quando aquela pessoa, ela está ligada. Se ela não estiver ligada, se ela não for transformada, ela jamais vai conseguir entender algo que venha do reino do céu. Então, quando Jesus fala que para entrar no céu é preciso porfiar, ou seja, dar o máximo, esforçar, lutar para você ganhar o céu, só entende, quando eu falo entende, é você entender e fazer, executar. Quando você está no mesmo nível de conversão, de espiritualidade. Porque senão, a gente vai ser só mais um no meio da multidão. Nós vamos uma mensagem aqui, ministrada pelo ministro Elivan, ele dizendo sobre as virgens loucas e as virgens prudentes. Observa o nível de conversão e o nível de dispersação. Para vocês terem uma ideia, há 5 mulheres com lâmpadas em reserva e 5 só com azeite que estava na lâmpada. Quer dizer assim, olha, a gente está com azeite, mas a gente não acredita muito que esse noivo vai vir. A gente acredita que ele existe, mas a gente não acredita que ele vai vir. E quer dizer, Jesus está falando assim, olha, porfiai, lutar, esforçar. É isso? É difícil e tal, mas a gente não está nem aí. A gente começa, a gente ouve a palavra. Não é que nós não temos conhecimento, nós temos conhecimento e praticamente todos os dias. É que todos os dias a gente prefere fazer as mesmas coisas. E nós vamos morrer fazendo as mesmas coisas. Porque não existe aquela conversão genuína. Se existe, nós deixamos ela de lado. Porque existe essa possibilidade de eu me converter e eu pegar outro caminho ignorado com o tempo. Aí, vocês vão entender uma coisa agora. Tinha um homem que nunca seguiu Jesus. Pouco tinha ouvido falar de Jesus. Não tinha nenhuma conexão com Jesus. Mas no pior momento da sua vida, e por que não dizer os últimos momentos da sua vida, ele começou a observar. Ele estava na mesma condição de Jesus, só não estava pregado, mas estava amarrado na cruz. E ele começou a observar a atitude de Jesus. Não era palavras, porque naquele momento Jesus nem estava falando, mas observando a atitude de Jesus. E nessa atitude que ele observou, ele percebeu que havia sinceridade em Jesus. E isso foi entrando dentro dele a ponto de mudar o seu interior, mudar os seus pensamentos, fazer uma transformação nele afinada, a ponto de ele chegar e ver alguém murmurando, criticando. Aí, Jesus, você não é Deus, não? Se você é o Deus que você fala ser aí, que a turma fala, por que você não salva a nós e salva você mesmo? Aquele homem imediatamente falou assim: cala a tua boca, seu infeliz. Você não sabe o que está falando. Nós estamos aqui porque nós cometemos. Olha só, irmão, isso chama-se conversão. É enxergar o que eu faço de errado. Nós estamos aqui porque nós somos merecedores. Nós fizemos coisa errada. Mas esse homem, Aleluia. Esse homem, ele é justo. Fala para mim o que ele fez de errado, para que merecesse o que ele está passando. Jesus só observou, não abriu a boca, até o momento que ele se pronuncia a Jesus.
lembra de mim quando o Senhor partir dessa. Que o Senhor foi encontrar com o seu Pai. Lembra de mim quando o Senhor entrar no céu. Esse pedido, irmão, comoveu Jesus de uma certa forma que não houve, olha, você, não. Jesus só olhou para ele e falou assim: olha, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Diferentemente de Pedro, que poderia ter recebido essa palavra e naquele mesmo dia ele ter partido com Jesus, mas a sua dúvida e o seu medo, a sua incredulidade fez com que ele se afastasse. Mas mesmo assim, mas eu quero mostrar para vocês que Pedro, dentre os 12 apóstolos, ele foi o único. Vocês podem procurar na Bíblia, você não vai achar outro. Ele foi o único que aparece no cenário da crucificação. De todo o sofrimento de Jesus, ele é o único que aparece, meio que restrito, se escondendo, negando, mas ele é o único que está ali. Você não vai falar de João, não vai falar de Tiago, não vai falar de Tomé, não vai falar de ninguém. Mas Pedro, ele acompanhou de longe, negando, mas ele estava lá. Para você ver que ele era um amigo, mas o que faltava para ele? Ser amigo de Jesus, só por ser amigo, para Deus não tem significado. Mas quando você é amigo, convertido, transformado, entendendo que sem Ele você não vive, aí é diferente, irmãos. Nada vai mudar, nem dinheiro. Porque a maior parte das pessoas, amigo de Jesus, não é convertido. Eles vêm para a igreja por dinheiro, pensando em ficar rico, pensando em mudar a situação financeira, pensando em trocar de carro, pensando em trocar de casa e assim por diante. Outros vêm pensando em arrumar um grande amor, a mulher, mas aquela mulher linda, maravilhosa, ou aquele homem fantástico, musculoso, mas nunca vem pensando assim: não, Senhor, tudo que eu quero é entrar no céu. O que eu quero falar para vocês é que aquele ladrão, ele não pensou em nada. Senhor, me livre daqui. Não, ele pensou no reino do céu. Aleluia. Tudo que ele queria naquele momento é diferente, irmãos, do pedido das pessoas hoje. Senhor, olha para a minha situação, eu estou endividado, eu estou isso, eu estou aquilo, né? Quando não é doença, Senhor, me cura minha mãe, cura meu pai, Senhor, meu cachorrinho. Tem pessoas que oram até pelo gato, entendeu, irmãos? Mas nunca, Senhor, olha, eu estou pedindo encarecidamente, me coloca lá dentro do céu. Aquele moço, aquele ladrão, ele não queria nada. Ele só lembrou-se: Senhor, lembra, quando o Senhor entrar lá, lembra que eu estava aqui do seu lado e te defendi. Aleluia. O Senhor precisava da defesa dele? Não precisava. Mas conta, irmão, são as pequenas atitudes. E aí então, Pedro começou a acompanhar Jesus de longe. Negou Jesus a primeira vez, negou Jesus a segunda vez, e a terceira vez ele disse que realmente eu não conheço, nem sei do que vocês estão falando. Mas diz a Bíblia que quando o galo cantou, ele lembrou que Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Aquilo doeu no profundo da sua alma, mas foi uma dor que passou, irmãos. Ainda não tinha havido a transformação na vida de Pedro, mas depois que Jesus foi morto, já passado alguns dias, como eu já disse para os irmãos, que todos eles duvidaram, e todos eles voltaram aos seus afazeres. Lucas voltou à sua profissão, Marcos também, e Pedro, como os outros, inclusive João, vamos voltar a pescar, é o nosso trabalho, porque a gente se
enganou e se enganou feio. E é vergonhoso isso. Então vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é pescar. Abaixa um pouquinho. E aí, irmãos, nessa situação que eles foram pescar, que eles passaram a noite inteira pescando, a frustração foi tão grande porque já existia dentro deles um desânimo por eles ter acreditado numa coisa que teoricamente não tinha acontecido. A zombaria, o povo que dizia: e aí? Vocês não eram discípulos do, então, entre aspas, rei? Cadê? Existe essa frustração. E agora, uma noite inteira, mas sabe o que é uma noite? Você trabalhar um dia inteiro é uma coisa. Você trabalhar uma noite inteira, a situação é outra coisa. E não ter pegado nada. E agora está retornando. Olha só que cenário interessante, irmão. Tenta entrar no cenário. E o barco vai vindo a 300 metros de distância da beira do mar. Aí vem uma fumaça lá. Pedro, ele costumava pescar peladão. E os outros discípulos, estão ligando assim, e os outros discípulos também. Aí eles pararam o barco com uma certa altura para poder lavar as redes. Aí de repente alguém avista alguém lá na beira da praia. Essa é uma passagem da Bíblia que eu me admiro muito. E aí de repente, mas eles nem deram confiança, é só mais uma pessoa que está ali. De repente Jesus grita: ei! E grita alto que 300 metros, meio distante. Ei! Vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa de comer aí? Pedro responde: não! A gente não pegou nada, estamos lavando a rede, não pegamos nada. Olha, faz o seguinte: pega as redes de vocês e lança da banda direita do barco. Você imagina com uma pessoa que tem experiência, que sabe onde o peixe está. Agora, ali, você ia pegar em rosto. Ele falou assim: esse camarada não sabe nem o que está falando. Jogar a rede e a banda direita do barco. O que a gente vai pegar aqui? Aí João dá a nota da escuta. Por que a gente não lança só para ver o que dá? Lançaram a rede. Na hora que foi puxar, aí, tô falando? É rosco. Aí sentiu a rede tremer e falou: pera lá, então tem alguma coisa errada, que se é rosco, tá tremendo e isso é peixe, mas é impossível, porque o barco quis afundar de 150 peixes grandes. Nossa, que alegria, felicidade e tal, mas em meio à empolgação, tinha um que estava só aqui olhando. Sabe quem? Não. João. Pedro. E Pedro não é só uma peixe. Pedro. Aquele homem que deu a ordem de peixe. Messias. Pedro, é o Messias. Quem mais falaria aí? Pedro, tipo um dentro d'água. Estava pelado, me dá minha roupa aí. Se é um mestre, então vamos ver. Colocaram os peixes que chegaram, ficaram todos parados, sem falar nada. Chegou lá na beira, Jesus já estava com peixe assado, não é isso? Ficaram quietos.
Eles ficaram tão maravilhados que não conseguiam falar nada, só admirando, olhando e não acreditando. Meu Deus, é ele. Maria já tinha falado que tinha falado, gente, é ele. E eu disse, mas será que é ele mesmo? Não é. A voz é serena, porque já vi uma transformação em Jesus. E também Jesus não falava nada. Até o momento que Jesus se aproximou de Pedro, aí, irmão, foi fatal. E olha só como é que Deus faz com que o homem sinta a necessidade de transformação. Pedro, pois não, Senhor. Eu vou falar para vocês o que Pedro pensou nessa hora dessa palavra e no que ele lembrou. A Bíblia não fala, mas está claro, está óbvio. Pedro, você me ama? Essa primeira fala não comoveu e não abateu Pedro em nada. Simplesmente uma resposta veio e ele deu: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Deu um clique. Mas em seguida, a segunda pergunta não foi diferente. Pedro, tu me amas? Passou um filme na cabeça de Pedro. Estou contigo. Preparado para ser preso e até morrer. Já não sou claro. Na terceira vez, irmãos, Pedro, você me ama? Sabe o que passou na cabeça de Pedro? Não, eu não conheço, não sei o que você está falando. Não, nunca vi falar desse homem. Pedro desabou. Desabou em choro. E sabe o que ele falou para o Senhor? Senhor, eu imagino que ele quis dizer assim: olha, eu tenho falado tanto que te amo, eu não tenho demonstrado, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que falta para que o meu amor seja completo. É o que ele quis dizer: completa agora. O Senhor falou para o Pedro: quando você era menino, você fazia o que você queria. Isso aqui é lindo demais. Você ia para onde você queria, mas agora não, agora é diferente. Agora eu vou te guiar. Glória a Deus. Agora você vai ser um menino que vai estar aprendendo. Aquilo ali desmanchou Pedro. Pedro renasceu novamente. Ali sim, Pedro se converteu. Agora, a partir desse momento, eu digo para vocês que Pedro, ele não fugiria mais e ele estava pronto a morrer. Tanto é que morreu decapitado, né? Agora ele já não se importava mais. Quando ele viu, né, o processo que Jesus passou de sofrimento, sendo açoitado, as pessoas xingando, sangue correndo, aquela coisa, eu não estou preparado para isso não. Jamais, eu nem conheço, nem sei quem que é. Então o que eu falo para vocês, o que nós podemos aprender assim, é que falar assim: eu sou amigo de Jesus, ele é meu amigo, mas você não querer passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu, e qualquer coisa que vem, qualquer dificuldade, a gente recua. Que amigo é que eu sou de Jesus? E se só vou na igreja se tiver campanha de milagres, de prosperidade, que oferece no final do culto uma oração, a qual eu vou receber aquela oração, após em seguida vou receber um envelope, eu vou colocar uma quantia, e aquela quantia que eu dar, dependendo da quantia, ela vai ser triplicada, multiplicada, vai ser 100 vezes mais. Eu não estou barganhando. A pergunta é: adoradores do nível daquele ladrão da cruz é difícil. Que ele adorou a Jesus por reconhecer que Jesus era o Cristo. E o que ele queria era só o céu e nada mais. Dá para você entender, cara internauta?
adorador, foi por poucos minutos, digamos assim. Mas o que aquele ladrão ele fez em poucos minutos, os discípulos não fizeram em todo o tempo que eles estiveram com Jesus. É por isso que o Senhor disse assim: olha, vocês me procuram pela comida que perece. Vocês têm que lutar pela comida do céu, pelo pão do céu. É por isso que ele foi enfático e disse assim: olha, não tente juntar tesouros na terra. Mas o que nós fazemos? Não, eu vou trabalhar, vou dar enquanto eu estiver aguentando, e se eu tenho serviço, eu procuro arrumar outro, e eu vou fazer de tudo, vou trabalhar de manhã cedo e tarde, saio do meu serviço, vou fazer outro, e vou, entendeu? A gente não está nem aí se a palavra está dizendo para a gente não se preocupar com isso, não. Sabe por quê? Porque o nosso interesse, irmãos, na verdade, não é muito lá no céu, não. O céu não é assim, é a quarta, quinta opção, e assim, depois eu vejo isso. É uma questão que eu vou lutar, mas depois, porque agora eu estou com muito gás para trabalhar nessa vida secular. A nossa dedicação a Deus, ela é tão precária, que quando me deparo diante do celular, irmão, isso aqui é um fato, isso me suga a alma, porque eu abro ele, é um fato. Todas as mensagens que me vierem, que for mensagens falando das coisas seculares, de alguém que matou quem, que alguém que saiu com quem, que traiu quem, eu vou parar e vou ler a mensagem até o final. Mas se é uma mensagem bíblica, eu vou só passar. Sabe por quê? Porque eu, na verdade, não estou sendo alimentado com as coisas do céu. E a minha carne, ela está fraca. Aliás, a minha carne está forte, o meu espírito está fraco, a minha carne está forte com as coisas que o mundo oferece. É por isso que quando chega de noite no culto, a gente quase não quer vir, não tem força. Hoje eu não vou no culto não. E se a gente vem num desânimo total. A gente vem sem força, parece que foram sugadas todas as energias possíveis. Não é que parece, que foi mesmo. O diabo ele faz de tudo para sugar todas as nossas energias. Quando a gente está, irmãos, fazendo aquilo que não tem conexão com o céu, nós simplesmente estamos obedecendo comandos que não era para nós obedecer, para não falar a realidade para os irmãos do que é que nós estamos obedecendo. Os vídeos engraçados, as conversas atravessadas, conversas que não tem nada a ver com o reino, falando mal do outro, e a gente está apoiando, mandando um zap, não, é verdade, criticando o outro, tudo coisa que a Bíblia fala para a gente não fazer. Para você ter uma ideia, a Bíblia condena até a gesticulação. Não é isso que a Bíblia fala? Menear a cabeça, gesticular, né? A gente, né? Com o ombro. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós ouvimos a palavra, nós somos cientes dela, nós aprendemos todo dia, mas quando nós acabamos de ouvir, o que nós fazemos? A gente muda? A gente não muda, porque nós somos ouvintes esquecidos. Mas a Bíblia diz que naquele dia eu vou ser lembrado. Eu vou ser lembrado, mas eu vou ser bem lembrado. Porque a Bíblia diz que naquele dia não vai passar ninguém, porque o crivo de Deus vai ser da seguinte forma: livro da vida, livro das obras. E quando abrir o livro das obras, você pode falar assim: não, já pode olhar que aí tem minhas obras. Tem mesmo. Mas elas ainda vão passar pelo fogo. Se elas se queimarem, irmãos, eu fico pensando, o ser humano, ele tenta enganar a Deus o tempo todo, o tempo inteiro. Nós, desde criancinha, a gente aprende a enganar, sim ou não? Quebrou uma xícara, quem foi que quebrou?
Não fui eu, foi ela. A gente desde pequeno tenta enganar. Embora a mãe sabendo que foi, mas ele afirma que não foi ele. E quando nós vamos para a igreja, mas isso aí, irmão, não é que é nosso. Isso aí é uma natureza maligna. É o inimigo que coloca. Não foi. Lembra daquele estudo que nós estávamos dando aqui na escola dominical? Do eu que penso que sou? O eu verdadeiro e o eu que não sou, eu que está dentro de mim, que é oportunista? Sempre eu vou dizer isso, Senhor. Não, eu sempre quis te servir. É que o pastor ele não falava essas coisas. Ele não ensinava isso aí. O problema, irmão, é que quando a Bíblia diz assim que Deus não terá o culpado por inocente, porque ele não vai ter mesmo. Não vai ter aonde você, sabe, querer servir a Deus é algo muito mais complexo, meu amigo internauta. É algo muito mais sério do que esse joguinho que nós fazemos, esse joguinho arriscado. Porque o inimigo fala assim, olha, você faz de conta que é, e Deus ele vai te entender. E a gente vai levando assim, irmãos, fazendo de conta que, não, irmão, já viu que era pessoa que disse, não, eu quero louvar a Deus. Mas na cabeça dele, ele está assim, eu vou louvar a Deus. Ele fala assim, não, eu quero mostrar a minha voz. E quando eu soltar, eu quero tremer o queixo, assim. Eu vou afastar o microfone que é para pegar. Quando a câmera pegar em mim, você vai, entendeu? Eu quero sair, assim, de uma certa forma, que quando eu postar no TikTok, no Facebook, no Instagram, as pessoas vão ver a classe que eu tenho. E quando ele vai ser pregador, ele vai dizer, não, eu quero trazer uma palavra, eu quero que Deus, né, como ministro, você ora por mim. A preocupação que tem de transmitir uma palavra de Deus. Hoje eu quero arrebentar. Hoje eu vou analisar. Vou falar uma, entendeu? Aí usa palavras difíceis. Você pode ver todos os pregadores, mas você vê todos, não tem não. É todos. Que ele sobe na tribuna e ele começa a querer falar difícil, você pode ter certeza que é carne pura. Ele não está entendendo. Queridos e queridas, elevados, estimados amigos, estão debaixo da eminência, da hermenêutica graça do Redentor e poderoso Salvador Jesus Cristo, que é o doador de toda a graça, pela sua infinita e eterna misericórdia que nos foi concedida através do seu Filho Jesus. Você pode ter certeza que esse aí não se empolga e fala assim, as pessoas, como fala bonito, mas só fala bonito. Porque o verdadeiro pregador, que ele quer, sabe, falar aquilo que Deus manda, ele chega, mas ele fala tudo atrapalhado, não é isso? Chama a igreja de igreja, fala de... Eu vi uma irmã de profecia, entrega uma mensagem, já falei isso para os irmãos, sabe de que jeito? Eita, meu servo, não é eu que falo contigo? Oxente, tu não tem ouvido falar contigo não, é? Mas já vi profeta também. Eis que eu falo contigo nesta noite. Meu servo. Não, para. Deus usa as pessoas comuns, pessoas naturais. Quando você vê a pessoa enfeitando o mundo, porque ali não tem nada de Deus. Talvez Deus até colocou uma mensagem para ele, mas porque ele quer apresentar a ele, Deus tira a sua presença. E pregação sem unção se torna cansativo e exaustivo. Não é isso? Que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa abençoar você, meu amigo internauta, que você possa ter uma melhor compreensão e que o Espírito de Deus possa falar melhor no seu coração. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos. Queridos irmãos,